Não, eu falei naquele contexto que eu xingaria ele de burro, né? Falei daquele jeito que a gente fala entre nós, entre amigos. Que é a nossa linguagem. Como se ele estivesse no nosso grupo de WhatsApp. E falei o nome que só eu tinha como contexto ali naquela hora, de um grupo, que era um grupo pra zoar, que se dava um castigo pra pessoa e tal, que hoje eu entendo e completamente acredito que não deve ser usado o nome, porque atinge um monte de pessoas, claro, né, que a gente nem percebia naquela ocasião. E não era a intenção. Não era a intenção, e aí eu falei, e aí na mesma hora eu percebi que tinha falado merda, na mesma hora eu falei, cara, porque assim, eu falei, e se fosse qualquer outro jogador do Santos, eu falaria igual. Então poderia ter sido o Soteldo, poderia ter sido qualquer um. Japonês. Sim, não tinha nada a ver. Só que eu percebi, eu falei, cara, falei merda e muita gente vai entender errado. Então eu fiquei preocupado de verdade, porque assim, não foi a minha intenção, mas eu entendo que quem não sabe do que está acontecendo, não sabe, esse contexto é exclusivo. Então assim, a pessoa nunca vai saber. E aí eu entendo que as pessoas entenderam da forma que entenderam e tomou uma proporção muito grande. Muito grande, mas assim, o que eu fiz questão de fazer, de primeiro, foi conseguir falar com ele. Então, tipo, a transmissão foi 11 e pouco da noite, numa quinta, sexta-feira, 8h30 da manhã, eu tava falando com ele. Então, assim, mal dormi naquela noite, né, tentando pegar o celular e tal, que eu nunca tinha falado com o cara. Foi uma avalanche, né? Foi uma avalanche, sim. E foi uma avalanche no Twitter e tal, mas ainda tava restrito naquele ambiente, do Twitter e tal. Só que aí eu consegui falar com o cara na sexta de manhã. E ele falou, eu fiquei chateado. Falei, cara, você tem toda a razão de ficar chateado, você tem todo o direito de ficar chateado. Eu não vou tirar sua razão em nenhum momento, eu só quero e faço questão de te explicar o contexto, porque não foi a intenção. Eu nunca falaria isso pra você e pra ninguém, porque não era o contexto. Mas eu entendo quem não entende isso daí e você principalmente, que foi o cara atingido, que eu falei pra você, né? Não foi uma coisa genérica. E ele falou pra mim, cara, beleza, eu te entendo, não vou te expor nem nada, mas pegou mal, fiquei chateado. Falei, cara, tá tudo certo. Eu te peço perdão, tá tudo certo. Ele me aceitou minhas desculpas e tal, mandou mensagem. Falei, não, cara, tá tudo bem. Eu falei, pô, obrigado, né? Eu agradeço, falei, obrigado. Claro que não tá tudo bem, né? Mas pelo menos a pessoa com quem eu falei, claro, eu consegui conversar. Só que aí depois disso aconteceu um monte de coisa, né? Porque aí atingiu grandes mídias e tal, e aí tomou uma proporção na internet, e aí virou o que virou, entendeu? Ele mesmo fez um pronunciamento, é direito total dele, ele fez o pronunciamento, falando o que tinha acontecido. Então, muita gente também tomou conhecimento do que tinha acontecido por ele, né? Que é um cara muito maior do que onde tinha ficado aquela confusão. Então, cara, até outro dia você me falou, se sente injustiçado? Eu falei, cara, não sinto injustiçado. Eu sinto que foi uma infelicidade absurda o que aconteceu, porque era um negócio que tinha um contexto, que eu entendo que aconteceu que virou, porque a palavra realmente é muito forte e muita gente levou para o lado que levou. Mas foi uma infelicidade. O grupo poderia chamar camisa amarela. Eu ia falar assim, ó, você é burro, você tá na camisa amarela porque vai ficar uma semana fora. Acabou, ninguém... então aconteceu. Não, eu tenho certeza absoluta, e eu posso falar isso de coração, que o chefe tem vários defeitos, muitos, estéticos inclusive. Tem. Mas o racismo não é um deles. E por isso que eu passei o telefone pessoal do Marinho. Foi mesmo. Pro chefe. O Marinho mudou a relação dele comigo. Porque, embora ele tenha entendido porque eu passei o telefone pessoal, que eu não passo telefone de jogador para ninguém. Ele entendeu por que eu passei, mas ele mudou a relação dele comigo. Sim, eu falava com o Marinho com alguma frequência e hoje eu não falo mais. E é um cara que eu gosto, assim, do convívio também, e tal, cara, não sei o quê. Putz. Só que eu tenho certeza que o chefe não é racista. Isso aí, quem conhece o chefe sabe que a maioria das pessoas que condenaram, tem isso. julgaram e já cancelaram o chefe, não conhece ele. A verdade é essa. Mas assim, Ale, assim, até acho que conhecer, nem vão conhecer, né? Porque as pessoas não... Mas assim, muitas das pessoas tinham legitimidade para se ofender. E eu entendo essas pessoas. Porque, cara, a pessoa viu o que eu falei e realmente saiu da minha boca. Ela não necessariamente ela é obrigada a entender o contexto ou querer acreditar no contexto. Mas muita gente não quis nem
entender se existia um contexto. Ah, esse que é o problema. Falei a O grande manchete. problema é isso, exatamente. Não é nem só ler a manchete. O cara, fala assim, falou, não tem um contexto, dane-se, isso aí pouco importa agora e tal, assim. Eu entendo muitas pessoas que se ofenderam e se machucaram por aquela palavra, mas a consciência que eu te falei, eu sempre tive a consciência tranquila de não ter falado numa intenção ruim. Eu concordo que foi uma merda que eu falei, que errado, não deveria... Aí tem aquela lógica, mas não deveria existir um grupo com esse nome. Concordo 100%. Hoje eu entendo muito disso. Mas na época, como não tinha essa conotação, era uma coisa como se fosse um castigo, alguma coisa assim.